Você já sentiu que perdeu o contato com a sua intuição? Aquela sua voz interna, aquela pulguinha atrás da orelha que te fala algumas coisas, mas você ainda não entende bem do que se trata? Você não consegue perceber o que você está sentindo, por que às vezes as informações não batem? E no meio do barulho do mundo, a tua intuição, a tua voz interna, ela grita e você ainda não aprendeu a escutá-la. Hoje eu quero te contar um conto que fala exatamente sobre isso. É Vasalisa a Sabida, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Esse conto da Vasalisa é uma história sobre amadurecimento, coragem, o poder da intuição feminina. Essa história, ela é milenar, ela é ancestral, ela foi passada de geração a geração de forma oral e a doutora Clarice, ela compilou todas essas histórias aqui nesse livro. Vasalisa era uma mocinha muito doce, uma criança ainda, muito doce, bondosa, ela gostava de agradar as pessoas, ela era muito, realmente muito querida, ela era muito maravilhosa, a companhia dela era sempre agradável. E aí, muito jovem, ela perdeu a sua mãe. Já no leito de morte, a sua mãe a chamou, já moribunda, e disse: Vasalisa, eu estou partindo, mas eu deixo contigo a minha bênção. E ela entregou uma pequena boneca, vestida com as roupas que a Vasalisa estava, das mesmas cores. E ela entregou: esse é o meu presente para você. E aí a Vasalisa, muito triste, o pai da Vasalisa também muito triste com a partida da sua mãe, eles seguiram para o mundo. E assim como o inverno castiga o campo e logo depois vem a primavera e esse campo volta a verdejar, o pai de Vasalisa se casou novamente. Vasalisa então teve uma madrasta e duas irmãs. A madrasta e as duas irmãs, elas faziam com que Vasalisa trabalhasse bastante na casa, na sua própria casa. E Vasalisa, muito contente, muito solícita, ela fazia todo o trabalho da casa sem reclamar. Ela queria agradar, ela queria saber se estava, ela queria se sentir útil, ela queria saber se alguém precisava dela e ela queria estar ali para poder ajudar da maneira que fosse. Então, a madrasta e as filhas, elas fazem essa menina trabalhar sem parar. Elas não tinham a pele que a Vasalisa tinha, elas não tinham as mãos delicadas que a Vasalisa tinha, elas não tinham os seios fartos que Vasalisa tinha. Elas tinham, na verdade, era muita inveja de Vasalisa. Um dia, elas planejaram apagar o fogo para que Vasalisa fosse para a floresta buscar esse fogo. Imagina que esse conto se passa na Rússia. E o inverno na Rússia, ele é muito cruel, ele é fatal, ele é mortal para quem não tem fogo. Então elas deliberadamente apagaram esse fogo, planejaram com que Vasalisa então fosse para a floresta no inverno, floresta escura, buscar esse fogo. Mas o que elas planejavam na verdade era outra coisa, a morte de Vasalisa, que Vasalisa fosse para a floresta e nunca mais voltasse. Quando Vasalisa chegou em casa, depois de todas as tarefas domésticas fora, ela se deu conta que não tinha mais o fogo. E ela disse: agora, o que vamos fazer? Inocentemente. A madrasta falou: eu sou muito velha para ir buscar o fogo fora de casa. E as minhas filhas, elas têm muito medo. Você é a única pessoa que pode ir buscar esse fogo. Então, Vasalisa se sentiu importante, ela se sentiu útil, ela se sentiu necessária. E ela não contestou, ela disse: sim, eu vou buscar esse fogo. Só que onde tinha fogo? Ali nas redondezas. O lugar mais perto era na casa da Baba Yaga. Ela tinha que atravessar toda a floresta escura e chegar até a Baba Yaga. Mas a Baba Yaga era uma feiticeira, uma pessoa que ninguém conhecia muito bem, falavam muitas coisas sobre ela. Será que seria uma boa ideia ir até a Baba Yaga? Pois bem, Vasalisa foi até a Baba Yaga, atravessou muitas aventuras. E sempre que ela tinha dúvida sobre o que caminho tomar, ela perguntava para sua boneca, para sua intuição, que estava ali em forma de boneca, dentro do seu aventalzinho. E agora, vamos para a direita ou vamos para a esquerda? E a boneca puxava o avental e dizia direita, esquerda. Então, cada vez que Vasalisa se alimentava, ela alimentava a boneca também. Até que elas chegaram à casa da Baba Yaga. Era uma casa que vivia rodopiando em si mesma.
Essa casa, ela tinha 2 pés de galinha, era alta e fazia piruetas no mar. Era uma casa muito diferente. Quando Vasalisa chegou, ela se encontrou com a Baba Yaga, com um pouco de temor. E essa Baba Yaga, a feiticeira, ela perguntou: o que você quer? E ela disse: eu vim buscar o fogo para minha família. Ah, sei bem o que você precisa. Então, um pouco receosa, com medo, Vasalisa aceitou fazer alguns trabalhos que Baba Yaga pediu para ela. Ela precisava separar montanhas de milho bom do milho mofado, montanhas de papoula. As sementes de papoula são muito pequenas. Ela precisava extrair cada uma dessas sementes. Ela precisava então limpar a casa, varrer, cozinhar, costurar. E era muita demanda. E cada vez que ela tinha uma dessas tarefas, ela ficava extremamente assustada. Como que eu vou dar conta disso? E aí a bonequinha, ela dizia: não se preocupe, descanse. Eu dou conta disso. Vasalisa sente medo de não dar conta de todas as tarefas, mas a orientação da boneca era sempre: descanse, vai dar certo. Vasalisa obedece a boneca, confia, alimenta e silenciosamente tudo é feito. A sabedoria interior realiza o que o ego não conseguiria. A Baba Yaga, um pouco contrariada, vendo todas as tarefas feitas, mas de certa forma satisfeita, ela entrega o fogo para Vasalisa e ela coloca dentro de uma caveira esse fogo. Então Vasalisa volta para casa não mais com medo como ela iniciou essa jornada, ela volta para casa bem mais segura. Vasalisa volta para casa então com esse fogo na caveira. Ela volta um pouco assombrada com aquela luz que ilumina tudo e teve um momento que ela deu 2 passinhos para trás e ela estava assombrada demais com toda aquela claridade. E a caveira falou com ela, disse: vamos, não tema, mais um passinho você pode dar. E a Vasalisa obedeceu e deu mais um passinho. Chegou em casa, aquela claridade na caveira, aquele fogo, iluminou tudo. E ali ela viu o que antes estava oculto. Foi revelada a mentira, a falsidade, a manipulação da madrasta e das meias-irmãs. E essa luz, essa clareza, foi vista então pela primeira vez por Vasalisa. Esse conto, ele fala sobre o processo de amadurecimento da mulher.